noite, queridos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre seja uma verdade na vida de todos nós. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, depois de tantos anos. É sempre bom voltar num lugar e ver ele diferente, ampliado, renovado, né? Um prazer poder rever a família do apóstolo Renan, conhecer pessoalmente os filhos, né? Encontrá-los, rever Fábio Coelho, que muito bom estar aqui de volta. Muito feliz poder cooperar com um tema que eu acredito ser extremamente importante, ser a grande estratégia apostólica de Deus para que nós possamos cumprir a grande comissão, né? Tenho dedicado nos últimos anos da minha vida exclusivamente a isto. Desde que nós temos trabalhado com a missão, mobilização, focada na área de treinamento, despertamento vocacional, toda a nossa energia, todo o santo dia da nossa vida, nós trabalhamos focado nisso, em desenvolver conteúdo, desenvolver ensinos, instrução, para que de alguma maneira possamos equipar, preparar, aperfeiçoar, gerar entendimento, compreensão numa geração, numa igreja, para que ela possa se comprometer com esse chamado de Deus e cumprir a grande comissão, né? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 28. Versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o texto conhecido como a grande comissão, como o ID da igreja, a fazer discípulos de todas as etnias, de todas as culturas, de todo tipo de gente e de todo lugar. Quando nós pensamos nesse tema de discipulado e de maturidade, Paulo vai deixar bem claro que a maturidade não tem a ver com o nosso tempo de membresia clerical, eclesiástica, né? Mas tem a ver com o quanto temos do conhecimento de Jesus. A maturidade tem a ver com a estatura de Cristo. O quanto mais temos de Jesus em nós, o quanto mais vivemos da vida de Jesus em nós, né? E aqui nesse momento decisivo na vida daqueles homens, decisivo dentro do propósito de Deus de poder tocar homens de toda a terra. Não sei se você percebeu, mas quando esses homens estavam diante de Jesus ressurreto, alguns adoraram e alguns duvidaram. Alguns adoraram e alguns duvidaram. E eu queria pensar um pouquinho nesse ponto. Imagine um momento de formatura, um momento em que nós chegamos no que eu chamo do terceiro nível do chamado, que é a hora de se preparar para ir diante do Cristo ressurreto. Muito provavelmente essa palavra se encaixe com Atos 1,
quando fala que Jesus ficou 40 dias com os discípulos falando a respeito das coisas do reino de Deus. Muito provavelmente esses 40 dias sejam esses dias em que ele estava falando sobre essa grande comissão, sobre esse ir. E nesse momento em que eles estavam diante do Cristo ressurreto, em que ele estaria falando sobre o ir, momento em que todos deveriam já estar maduros, decididos, estabelecidos, firmados, convictos, ainda alguns duvidaram. E eu queria abrir aqui um parênteses para pensar. O que poderia justificar alguém, depois de tantos anos de caminhada, estar próximo do momento de ir, de tocar culturas, gente diferente, de lugares diferentes? O que poderia fazer gente, depois de tanto tempo de caminhada, na hora de ir, ficar em dúvida? Depois de tanto tempo caminhando, por que ainda temos dúvida se vamos ou não vamos? Ou como iremos? Para onde? Será? Por que depois de tanto tempo de caminhada, na hora do id, do ir, ainda muitos de nós temos dúvidas? Eu percebo que Jesus, quando chama esses homens para a grande comissão, ele não chama a multidão. Ele chama aqueles que andou com ele durante 3 a 4 anos, aproximadamente. Presta atenção. O texto fala que os 11 discípulos partiram para encontrar com ele no lugar designado. Então não era algo genérico, não era uma reunião aberta, era uma reunião marcada com um grupo de gente específica que já estava caminhando com ele há alguns anos. Estamos juntos? Então é gente que tem uma história, é gente que tem uma caminhada, gente que está chegando no momento de dizer, então, agora é a hora de ir. Se nós temos dúvida na hora de ir, talvez seja porque não tenha ficado muito definido na nossa vida a hora de vir. Existem 3 momentos dentro do fluxograma do discipulado. Durante o final de semana nós vamos estudar detalhadamente cada etapa do processo e qual o nível de comprometimento na nossa vida de cada etapa. Nessa noite eu quero traçar o panorama geral. Mas a estratégia apostólica de Deus de discipulado, ela consiste em 3 momentos e em 3 chamados. O primeiro chamado é o vem. Repita comigo, vem. O segundo chamado é o siga-me. Repita comigo, siga-me. E o terceiro chamado é ide. Então são 3 chamados diferentes dentro da mesma jornada de discipulado. Vem, segue-me e o ide. O ide só é para quem já passou pelo segue-me, que respondeu ao vem. Se eu tenho dúvida na hora de ir, é porque alguma etapa do processo falhou. Ou eu não vim direito, ou eu não segui direito. Estamos juntos? E eu queria pensar um pouquinho com vocês nessa noite, o que é o vem. Primeira coisa que a gente tem que entender, que esse vem de Jesus não é o vem fazer coisas para mim. Estamos juntos? Não é o vem operacional. Não vem trabalhar para mim, não é isso.
Esse já é um problema, talvez, da nossa visão de mundo operacional. Nós somos doutrinados diariamente a pensarmos como operários, como pessoas que fazem tudo no nível do como. Tenho mentoreado alguns grupos e acompanhado outros e participado de outros grupos voltados para a questão da música, da intercessão, da oração. E é interessante que sempre quando nós estamos nesses lugares, a nossa conversa sempre começa do como vamos fazer. Você já se pegou dentro de uma reunião discutindo como fazer algo que você talvez não saiba nem o que é direito? Porque nós sempre quando pensamos em algo, pensamos em como fazer. É o que eu chamo de a crise das formas. O conflito das metodologias. Parece que para nós o como fazer é tão importante, que é mais importante do que pensar o que tem que ser feito. E aí, para entender o vem de Jesus, nós temos que organizar isso primeiro. Que esse vem não tem a ver com um aspecto operacional, mas tem a ver com o ser relacional. É muito comum hoje as pessoas dentro da academia, da escola, as minhas filhas ouvem isso, conversamos sobre isso. Um professor disse, eu não acredito em Deus, não acredito na religião, mas eu acredito que existe uma energia, existe um poder, existe uma força por trás do universo. O que é isso? É a ideia operacional, coisificada do universo abstrato. O universo é uma coisa, o universo é abstrato. Então, o que eu consigo imaginar? Tem alguma coisa por trás, mas não é pessoal. Estão entendendo? Não é relacional, não é personificado. No princípio criou Deus, ou seja, coisas sendo criadas, é um universo coisificado, é um universo abstrato, é um universo coisa, é um universo material. É um universo em que as coisas foram surgindo de forma aleatória, sem sentido, sem propósito. É um universo natureza e não um universo criação. Porque natureza acontece naturalmente, criação tem alguém criando por trás. Estão entendendo a diferença? Então a primeira coisa que você tem que fazer é voltar à fita. Voltar ao princípio de tudo. Antes de tudo existir, o que era ou quem era? Antes de tudo existir, existia uma coisa ou existia um quem? Estou entendendo? Moisés, escrevendo, Moisés fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João, olhando para o princípio, viu que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio. Então, antes de tudo existir, quem existia? Era o próprio Deus. Uma relação eterna de amor, a partir do qual foi concebida a existência. Uau, que lindo isso. Por isso que o Pai procura adorador e não adoração. Por isso que o salmista pergunta quem subirá e não como vamos subir. Estão entendendo? O chamar de Deus não tem a ver com você fazer alguma coisa, mas você encontrar o quem de Deus, que é Jesus, cara. Aquele que é antes de tudo existir, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O universo, por trás de toda a sua existência, existe uma personalidade concreta chamada Filho de Deus. Uma relação eterna de um pai eternamente pai do seu eternamente filho. A partir dessa relação de amor, Paulo fala em Colossenses 1 que nele, não só dele, por ele, para ele, nele todas as coisas foram criadas. Estão entendendo? Então aí você vai entender o que nós chamamos de uma revelação específica, especial e pessoal, porque não se trata apenas de a origem das coisas,
Mas que quando você volta para antes de tudo existir, existia um Deus pessoal, relacional. Estamos juntos? E criou o homem, a sua imagem, a sua... Isso é incrível. O que quer dizer sua imagem e sua semelhança? Significa que Deus pegou aspectos do seu ser que caberiam na estrutura humana, que seria suportável na estrutura humana, comunicou esses aspectos do seu ser ao homem, para que esse homem pudesse ter a capacidade única e exclusiva em todo o universo de poder se comunicar com Deus. Coisa que nenhum outro ser vivente pode, senão o homem. Por que só o homem pode? Porque Deus se comunicou só no homem. Deus comunicou do seu ser ao homem para que o homem no seu ser pudesse se comunicar com Deus. Deus comunicou amor para o homem amar. Deus comunicou bondade para o homem ser bom. Deus comunicou justiça, verdade, vida. Estamos juntos? Não é lindo isso? Então, se nós formos pensar, o primeiro chamado que existe é o chamado à existência. Quando Deus chama tudo à existência por meio da sua própria palavra. Estamos juntos? Hebreus 11:3 fala que, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que vemos existe a partir daquilo que nós não vemos. Isso é lógico. Por quê? Porque o que vemos foi concebido antes dentro do próprio Deus, do Logos, do pensamento, da ideia original de Deus. E isso é invisível. A ideia é invisível. A ideia é a concepção do que é criado. Estão entendendo? Logo, o que é visto, o que é palpável, existe a partir daquilo que é invisível, porque foi criado a partir da ideia e do pensamento original do próprio Deus, cara. Que lindo. Tudo é pessoal. Tudo tem a sua cara. Existem características da sua beleza, da sua bondade, da sua generosidade em todas as coisas criadas, porque todo artista deixa a sua marca na sua criação. E tudo isso tem a ver com esse caráter relacional de Deus, que criou o homem para se relacionar. Criou o homem, chamou esse homem à existência. Estamos juntos? O que nós vamos perceber olhando ao princípio da história é que esse homem se desviou desse chamado. Esse homem ouviu uma outra voz, ouviu um outro chamado. E esse outro chamado começou a discipular o homem dentro de uma outra ideia. Porque todo chamado está relacionado a uma jornada de formação. Deus não criou o homem pronto, mas Deus criou o homem para ser formado. Estão entendendo? E o homem, a cada etapa da sua jornada, estava conhecendo mais sobre Deus. Isso é lindo. Por exemplo, quando Deus viu que não era bom que o homem estava só, Deus viu que não era bom o homem estar só, antes do homem perceber que não era bom estar só. Pergunta, os dois viram que não era bom estar só pelo mesmo motivo, você acha? Não sei. Quando Deus viu que não era bom o homem estar só, eu tenho a impressão que ele viu uma coisa. Quando o homem percebeu que não era bom estar só, eu tenho a impressão que ele percebeu outra coisa. Quando o homem percebeu que não era bom estar só, a impressão que eu tenho, ele diz, eu não tenho ninguém para se comunicar comigo. Quando Deus viu que não era bom o homem estar só, a impressão que eu tenho é, se ele não tiver alguém para compartilhar a vida, ele nunca vai me conhecer de verdade.
Não é mesmo? Deus é um Deus solitário? Não. Deus é um Deus pactual. Deus é um Deus que é eternamente Pai do seu eternamente Filho. Ele iria conhecer Deus que compartilha a vida morando sozinho, vivendo sozinho, trabalhando para si? Não. Estou entendendo? Deus, se Ele não tiver o outro, Ele nunca vai conhecer a cosmovisão trinitária. Ele nunca vai saber o que é conjugar a vida na primeira pessoa do plural. Façamos. Ele nunca vai entender Deus. Ele nunca vai me conhecer se não tiver o outro na vida dele. Estão entendendo? Na verdade, o que Deus sempre quis é que o homem o conhecesse melhor. Não é apenas eu preciso de alguém que me ajude nas minhas coisas. Não, você precisa me conhecer melhor. Percebe como a intenção de Deus sempre é gerar mais conhecimento e mais profundidade no nível de relacionamento. Estamos juntos? E esse é o discipulado de Deus. Deus formando um homem à imagem e à semelhança de Jesus. Porque se o homem for criado à imagem e à semelhança de Deus, e Colossenses 1 fala que ele é a imagem do Deus invisível, e Romanos 8 fala que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, ser a imagem e a semelhança de Deus é ser igual a quem? A Jesus. Então ele está nos ensinando a ser como Jesus. O homem estava aprendendo a cada dia a ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí, a serpente, que na raiz da palavra tem a ver com pensamento, por dois motivos, porque atua na mente e porque discipula através da mentalidade. Ela vem plantando uma ideia que é muito comum no discipulado que está acontecendo sobre a nossa geração. Você não precisa de Deus. Você não precisa de religião. Seja você mesmo. Você pode ser como Deus. Você pode ser senhor da sua vida. Você pode administrar as suas coisas. Você não precisa orar. Você não precisa ouvir Deus. Você não precisa ser como Jesus. Que coisa atrasada. Seja você mesmo. Alguém já ouviu isso? Como assim? Certamente morrerás. A verdade não é bem assim. Cada um tem a sua. Cada um respeita a verdade do outro. Alguém já ouviu isso? Aí eu começo a perceber que Salomão estava certo, não existe nada novo debaixo do sol. E eu descobri que os filósofos chamam de modernidade ou pós-modernidade, a Bíblia chama de queda. Não é? Porque a primeira coisa que começou a acontecer nesse discipulado, formando um novo homem para um novo mundo, a serpente estava fazendo isso, formando um novo homem para um novo mundo. Que mundo? O mundo em que o príncipe da potestade do ar atua por meio dos filhos da desobediência. O que Deus queria fazer com o homem, a serpente também queria fazer com o homem. E a minha pergunta hoje é: quem está nos discipulando? Eu não estou falando que livro que você lê. Eu estou falando quem que está formando a sua maneira de pensar. Porque a primeira coisa que a serpente começou a falar com esse homem é: te falta alguma coisa. A primeira coisa que a serpente tentou tirar do homem é o contentamento, a simplicidade, a alegria, o deleite. Por quê? Porque Deus abençoou o homem em Gênesis 1:28. Sabe o que significa a palavra abençoar? Abençoar significa você tem todos os recursos necessários, tudo que você precisa para você fazer, tudo que você tem que fazer.
e eu dou a você sementes, seja fértil. Então o homem tinha recursos, o homem tinha uma bênção de Deus, e ele poderia usufruir de tudo. Repita comigo, tudo. Quem usufrui de tudo? Falta alguma coisa? Ele já tinha uma bênção. Tinha semente, recursos. Morava num lugar que se chamava prazer. Estou entendendo? E podia usufruir de tudo. A minha pergunta é, quem é que está dizendo para nós que a gente precisa de alguma coisa? Se Efésios 1 fala que Ele já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não confunda a provação que te faz ser mais parecido com Jesus com privação. Com necessidade. Porque o Pai não vai nos deixar passar. Porque se uma mãe dá para um filho, quanto mais Deus. Quem fica ansioso, quem sofre antecipadamente, é porque não conhece o Pai que vai vir na hora certa. O problema é que Ele não vem, é que você sofre antes da hora dele vir. E aí você nunca vive o deleite da hora dele chegar. É ou não é? Satanás chegou para Jesus provando na mesma coisa que Adão foi provado. 40 dias... Ele fala, no final de 40 dias apareceu a mesma figura, o mesmo ser, com as mesmas ideias, porque não há nada novo debaixo do sol. E aí, você tem fome, por que você não transforma pedra em pão, dizendo, você tem uma necessidade? Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. O que ele está querendo dizer? Eu vivo do que Deus fala. O que Deus fala é o que me sustenta. Deus falou para eu transformar a pedra em pão? Então eu não faço nada. Hoje, eu tenho a impressão que nós precisamos de mais fé para não fazer nada do que para fazer alguma coisa. Não é? Porque hoje parece que algumas vozes falam para vocês, tem que fazer alguma coisa. Mas Deus falou para você fazer? Então não faça. Porque Tiago fala que a perseverança precisa ter ação completa. Ou seja, ela tem o seu tempo de cumprimento para você poder entrar na promessa. A gente não espera a perseverança chegar até o seu tempo. A gente desiste antes, a gente intervém antes. Isso é a ansiedade, é o estrangulamento da alma. São os espinhos que deixam você inquieto, chamado preocupações com as coisas da vida. A primeira coisa que está discipulando a nossa geração é a gente acreditar que está faltando alguma coisa. Jesus disse, eu vivo do que Ele fala, o que Ele fala é o que me sustenta, eu vou esperar um pouco mais. Satanás saiu, os anjos vieram e trouxeram pão para ele. Em Êxodo 15, o povo de Israel estava andando pelo deserto, chegaram num lugar chamado Águas de Mara. E aquele lugar era um lugar amargo, mas não quer dizer que era para o povo viver a amargura. Só que às vezes quando passa por um lugar amargo, revela a sua amargura. Todo o seu sentimento contra Deus, a sua ira contra Deus, como Adão fez. Foi a mulher que você me deu. Estão entendendo? Revela-se a ira contra Deus, o ressentimento contra Deus. E aquele povo começou a falar contra Deus. O que é murmurar? É dar voz aos seus pensamentos contra Deus. Só que, quando eles andaram um pouquinho mais à frente, eles chegaram à terra de Elim, onde tinham palmeiras e fontes de águas frescas. O que eles tinham que fazer? A ação completa da perseverança. Só andar um pouco mais. Diga a pessoa que está ao teu lado, só espera um pouco mais, filho. Para de falar.
Diga para ele, se você não tem nada para dizer de bom de Deus, então não fala nada. Não é mesmo? Percebe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos sendo discipulados pelo materialismo. É como se a serpente estivesse falando, você precisa de algo que te falta. E aí esse pensamento corrompeu o desejo, porque o desejo é puro. Deus colocou o desejo dentro do coração do homem e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como um limite para o próprio desejo do homem. O desejo do homem, dentro do limite estabelecido pela sabedoria soberana de Deus, ia preservar o prazer. Por isso que nós sempre temos prazer dentro do limite que Deus estabeleceu para o nosso desejo. Quando eu quero mais, além do que está no limite do meu desejo, aí já há corrupção do desejo, porque eu quero mais, eu já ouvi a voz que corrompe o desejo e gera a cobiça. A concupiscência. 1 João 2 fala que o que move o mundo, o que discipula o mundo, a maneira como o mundo, no sentido de aion, de século, de era, de governo e não de gente, o que governa esse tempo é a concupiscência, é o discipulado do materialismo ambicioso, egoísta, concupiscente, sem limites, hedonista, que cultua o próprio prazer e vive debaixo da filosofia da vida boa. Estão entendendo? Um sistema de crenças despertou o pensamento, despertou o desejo, porque aí vendo que era desejável, ela era desejável ou se tornou desejável? Estão entendendo? Porque começou a ser despertado um pensamento. Isso se chama iniquidade. É o mal dentro, é o mal pensado, é o mal imaginado. É o mal implícito, que gera a transgressão, que é o mal ação concreta, o mal objetivo, o mal transgressor. E aí isso gera o pecado, que é a condição em que eu estou, fora do meu lugar original, desviado do propósito de Deus. Por isso que a primeira pergunta de Deus para o homem é: onde está? Estamos juntos? Então esse homem começa a amar mais coisas do que Deus. É a história do pródigo. Porque o pródigo começou a amar mais a sua herança do que a presença do pai. Estão entendendo? Começou a reivindicar coisas como se fosse dele por direito. Mas Gálatas 4, Paulo vai explicar o princípio e vai dizer que o filho, enquanto menor, fica sob cuidado de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. É o pai que vai determinar se ele tem algum direito de alguma coisa. Mas o homem começou a amar tanto coisas que amou mais coisas do que a presença do próprio pai. E o homem perdeu a presença por amar mais coisas. Paulo, explicando isso aos Romanos, capítulo 1, ele fala que o homem trocou a glória de Deus. A imagem do Deus incorruptível. Perdeu a comunicação com Deus. E em troca da imagem do homem corrupto, corrompido, que onde havia bondade já não é mais bondade. Você começa a ver as listas incontáveis de maldade que começaram a sair de dentro do coração do homem, porque as suas fontes foram contaminadas. Estamos juntos? E presta atenção, ele vai dizer que esse homem passou a adorar e a servir coisas criadas, ao invés do Criador de todas as coisas, a quem pertence a glória eternamente. Amém. O homem passou a viver contemplando coisas e trabalhando por coisas. É um discipulado do materialismo, do você precisa ter, algo te falta, faça alguma coisa por isso. E você começa a ficar inquieto, não mais pela presença, mas pela falsa ideia de uma necessidade. Você já não tem a presença supridora, mas você vai sempre trabalhar por alguma coisa que talvez você acredite que supra a sua ausência. Isso é um discipulado, percebe?
Sim ou não? Quando esse homem começa a amar mais coisas, mais a herança do que o pai, logo depois ele começa a entrar no que eu chamo de secularismo. Por quê? Porque primeiro ele começa a amar mais coisas do que Deus. E depois ele começa a tirar Deus das coisas. Primeiro eu começo a amar coisas. Depois eu começo a tirar Deus das coisas. Como isso? Quando você começa a ser tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que Deus está tão longe que não participa de nada. É tão espiritual que secularizou. O que é secularizar? Eu tenho uma vida super, ultra, mega espiritual no final de semana e eu tenho uma vida secular na segunda-feira. Secular, secularizar. É quando eu me aproprio do conhecimento do bem e do mal. E eu uso da chave da ciência em todas as coisas que eu movimento durante a semana, sem nenhuma intervenção de Deus, com sacralidade na vida comum. Eu tenho a ciência na tecnologia, eu tenho a ciência na educação, eu tenho a ciência na cultura, eu tenho ciência na saúde, não importa a área que você atua, na sua vocação, você está mexendo com alguma chave de conhecimento. A minha pergunta é, qual é a participação de Deus nisso? Qual é a nossa intencionalidade missional nisso? Qual que é a nossa consciência sacerdotal nisso? Até que ponto o comum é sagrado? Estou entendendo? Sim ou não? O chamar de Deus não tem a ver com as coisas que você ama, e nem das coisas que você tirou ele. O chamar de Deus é para você de volta. Porque se ele nos tem, nós vamos começar a gerir todas as coisas de uma maneira diferente. Por isso que o chamado ao discipulado não é operacional, mas existencial e relacional. Estamos juntos? Por isso que ele pergunta a Adão, onde está você? Onde está você? Primeiro nós amamos coisas, depois nós tiramos Deus das coisas. A minha preocupação é que nós venhamos chegar no ápice do secularismo. O ápice do secularismo é a profecia de Apocalipse e a igreja de Laodiceia, quando fala que ele está batendo a porta. Lembram disso? Eis que estou à porta. Ele está batendo na porta de quem? De uma cidade ou de uma igreja? De uma igreja. Quem bate na porta, bate do lado de dentro ou do lado de fora? Quem bate do lado de fora, está dentro ou está fora? A igreja é dele ou é do homem? E por que ele está batendo do lado de fora de uma igreja que era para ser dele? Isso se chama secularismo. Nós vamos tirando Jesus de tudo. Eu tiro Jesus da minha vida profissional, tiro Jesus da criação dos meus filhos, tiro Jesus da minha carreira acadêmica, tiro Jesus da minha vida conjugal, tiro Jesus do meu entretenimento, tiro Jesus de tudo, até que eu vou tirar Jesus da igreja, que eu faço culto com ele ou sem ele. Na verdade é para eu me sentir bem mesmo. É o ápice do secularismo. Amo coisas, tiro Deus das coisas. E por último, quando você começa a amar coisas, materialismo, e depois começa a tirar Deus das coisas, secularismo, você começa a se sentir senhor das coisas, humanismo. É todo o universo centrado em você. É o antropocentrismo, é o homem no centro de tudo. Todos esses nomes bonitos que a filosofia foi dando, é o que a Bíblia chama de queda, de separação, de uma desconexão. E aí que eu quero chegar no chamado. Que ele diz, vai nascer o descendente que vai pisar na cabeça da serpente, que vai estrangular esse sistema de crenças, que vai subjugar esses valores. Estão entendendo? Que vai pisar nesses conceitos, que vai
colocar debaixo da sua autoridade essas ideias. Por isso que quando ele chama os discípulos, ele fala o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o que é o vem de Jesus? O vem de Jesus é a mesma palavra que é usada na criação para os seres viventes. Quando ele fala yatsa, ele chama para fora da terra seres viventes. A palavra vem é a proclamação libertadora de Jesus ao homem. O vem não é vem fazer alguma coisa para mim. O vem não é ei, levanta a mão porque aí eu vou melhorar a sua vida. O vem é uma proclamação de libertação de todo esse sistema de crenças que está debaixo da influência de um príncipe que nunca será rei porque não tem natureza real. Por isso que no Novo Testamento só é chamado de príncipe. O vem de Jesus é o pisar nesses sistemas de crença. O vem de Jesus é o subjugar. A minha preocupação é, se o vem de Jesus, para mim, significou apenas o pertencer a uma religião. Ou se o vem de Jesus significou para mim o ser transportado de um império de trevas, o império que atua pela força, pelo medo, pela manipulação, transportado, é ser tirado debaixo de uma influência e ser levado ao reino do Filho do seu amor. O vem de Jesus é o game over. O vem de Jesus é o acabou. O vem de Jesus é o apito final, acaba. O jogo só acaba quando o juiz apita. Isso é o vem de Jesus. E a minha preocupação é que a gente está tentando viver um cristianismo que está relativizando o vem de Jesus. Que está dizendo, eu vou, mas na verdade eu não queria muito sair daqui de onde eu estou. Tem alguém aí? Abra sua Bíblia lá em Atos 26, 18. Agora eu queria entrar no que eu queria falar mesmo. Atos 26, 18. E aqui fala que ele veio para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então você vai perceber, Colossenses 1,13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui fala que ele abriu os nossos olhos para que venha nos converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Percebe que são dois lugares diferentes. Por isso que quando ele fala Adão, onde está? É porque o homem já não estava mais no seu lugar original. E o vem de Jesus, o vem, é quando ele nos tira desse lugar e nos traz de volta. Estão entendendo? Não é lindo isso? Quando ele nos nomeia, como Pedro escreve, a palavra de Êxodo 19, ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que foi o quê? Nos chamou das trevas para proclamar as virtudes da sua maravilhosa luz. Por que trevas? Porque João 1 fala que nele estava a vida e a vida era a luz para os homens. Quando o homem rompe com a vida,
e entra em morte, só que a vida é a luz. Quando ele rompe com a vida, automaticamente ele perde a luz. Por isso que Romanos 1 fala que o homem se tornou vazio, nulo em seus próprios pensamentos e o seu coração obscurecido. Agora um homem sem luz consegue enxergar? Por isso que os seus olhos se abriram, porque não ia fazer diferença nenhuma. Seus olhos se abrirem não significa que o homem começou a ver, é que o homem perdeu totalmente a luz. E é um homem que agora não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Por isso que a primeira coisa que ele viu é que estava nu. A única coisa que o homem sem Deus consegue ver é ele mesmo. Estão entendendo? Um homem sem vida é um homem separado do outro e de Deus. Um homem separado do outro e de Deus é um homem que só consegue ver a si mesmo. E essa percepção se torna a base de todas as suas relações. Eu não tenho luz para amar o outro, mas eu tenho trevas para procurar o outro para me amar. Estão entendendo? Eu vou tateando até achar alguém que me ame. Então eu não vou procurar uma igreja para amar. Eu vou tateando como um cego, procurando uma igreja que me ame. Porque eu sou doente. Porque amor não se cobra, amor se dá. Amor que se cobra é ressentimento, é amargura. Estão entendendo? Porque não tem luz. Como que eu vou ver o outro para amar se eu não tenho luz? Por isso que ele nos chamou das trevas. Trevas tem a ver com todo esse sistema de crenças. A pós-modernidade fala que você não precisa de Deus, um neo-ateísmo, e você não precisa do outro. Você precisa ser só você mesmo, custe o que custar, a felicidade aqui e agora a qualquer custo. Não deixe que ninguém fale para você o que você tem que ser, e você não precisa de Deus. E aí nós estamos vivendo uma era de um conflito entre o Deus imposto contra o Deus negado. Não é? Porque o tradicionalismo falso moralista, que fala de um Deus que também não testifica porque falta luz para amar o próximo, ele vai impor um Deus na sociedade. E aí a outra geração ferida pela orfandade vai dizer, eu não quero esse Deus imposto. E é a negação de Deus, a negação do outro, a negação de si. Uma geração pós-moderna vive a negação e a outra geração tradicionalista, falsa moralista, vive a imposição. E ninguém vive a encarnação. O que é a encarnação? Não é o Jesus defendido, nem o Jesus negado, é o Jesus vivido. Porque a verdade não é uma ideia para ser defendida, mas é uma pessoa para ser encarnada. Estão entendendo? Porque o amor se pode tocar. Eu descobri isso, cara, ouvindo uma música que nem era de crente no rádio. E ela falou de um mundo em que o amor se pode tocar. Eu falei assim, o que é isso? Deus, eu quero entender isso. Ele fala, lembra do que João falou? Como que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu próximo? Então, se você amar o teu próximo e tocar nele, você tocou no amor. E nós ficamos lá na missão uma manhã toda tocando no amor. Um tocando no outro, um abraçando o outro. O amor se pode tocar. Porque é necessário ter luz para isso. Não é lindo isso, gente? O chamado de Jesus, ele tem essa função de trazer rompimento. Só que eu quero que você entenda algo. Esse chamado de Jesus, ele é pessoal. E sabe o que eu tenho visto? Que a gente tem vivido uma experiência cultural e temos nos escondido silenciosamente no meio da multidão. É como se nós estivéssemos nos escondendo no ser coletivo. Porque dentro do ser coletivo eu sou só mais um e eu não preciso falar, eu não preciso me expor, não preciso testemunhar. O que está matando o testemunho cristão é esse ser multidão. É esse ser silencioso. Eu fico assustado quando eu vejo o fenômeno multidão. Esses dias aconteceu uma outra bizarrice
Porque quando o cara está dentro de uma torcida de futebol, é como se ele estivesse perdendo a consciência da sua individualidade e a sua responsabilidade como cidadão de bem. É como se fosse um emburrecimento coletivo e todo mundo fica animal e estúpido e começa a gritar coisas sem sentido, racistas, preconceituosas, maldosas, sem perceber as consequências disso. Tivemos um acidente terrível no Rio Grande do Sul. Uma danceteria começou a pegar fogo e morreu mais gente pisada do que queimada. Sabia disso? Porque o homem, quando está no meio da multidão, ele é emburrecido pelos seus próprios instintos animais. Por isso me assusta quando eu vejo um monte de gente crente silenciosamente vivendo uma crença no meio de uma multidão que não tem testemunho. Nós vamos nos silenciando porque falta repertório para a gente falar no meio do materialismo, do humanismo, do secularismo. E a gente vai se calando. E vando sendo sempre mais um no meio de um monte de gente igual, que diz acreditar em alguma coisa. Impõe isso na sociedade, mas no dia a dia parece que ninguém está construindo uma plataforma que vai tornar isso palpável para todos os homens. Protótipos disso funcionando na vida real. Por isso que você vai perceber que na decadência da humanidade, que é a mistura, a decadência é a mistura. Não tem meu temo, não tem como eu ser discipulado de domingo pela Bíblia, e na segunda pelo materialismo humanista secular. Não tem como. Por isso que Deus, quando chama homens, Ele chama homens para saírem disso. Porque Ele veio para pisar nisso. Nesses sistemas de crenças. Por isso que Noé foi o homem que viveu uma nova cultura dentro da sua própria cultura. Ele não era multidão. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Era um homem que tinha uma vida com Deus e começou a construir a partir de tudo aquilo que Deus falava com ele. Não era uma crença. Por favor, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Atos fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem crê nisso? Eu creio nisso, cara, com todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Agora a pergunta é, como que isso acontece? Eu tenho que colocar um adesivo no meu carro? Na porta da casa? Na geladeira? Na Bíblia? Como que isso funciona? Pergunta. Noé salvou ele e a sua casa? Sim ou não? Sim. Mas ele ficou parado crendo que Deus ia fazer alguma coisa? Não. Ele pegou tudo que Deus falou com ele e começou a colocar em prática. Começou a construir. A sua geração entendeu? Não. Para a sua geração ele era alguém esperto ou um tolo? Porque estava todo mundo vivendo as suas conquistas pessoais, materialistas, estavam usufruindo da vida, desfrutando da vida. Na filosofia da felicidade aqui e agora, custe o que custar. E um homem estava algemado a uma palavra. Porque Paulo fala, eu como prisioneiro do Senhor. É como se fosse uma algema apostólica, entende? Eu não consigo escapar dessa palavra que pesa sobre a minha vida. E ele começou a construir, salvou ele e a sua casa e trouxe uma justiça sobre a terra que condenou uma geração. Percebe que o chamado de Jesus é você vai ter que sair disso, cara. Não tem como você ser como Jesus dentro disso. O chamado de Jesus é radical. Repita comigo, o chamado de Jesus é um chamado a Jesus. É um chamado a um lugar que Paulo chama de em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, nada na sua vida vai funcionar se você não estiver em Cristo. Só que em Cristo, toda a sua percepção muda, porque você tem luz. E
Quem tem luz tem visão, quem tem visão tem fé. Por que Noé creu? Porque Noé tinha uma palavra, e lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra é luz, luz traz visão, visão é fé. Não é uma crença, não é dar um salto cego no escuro. Estão entendendo? É caminhar por uma visão. O que nós como igreja estamos vendo? Para onde estamos indo? Que tipo de gente estamos formando? Como que vamos tocar o mundo? Como que vamos ver se cumprindo a profecia de Jesus? Que nos últimos dias haveriam fome, terremoto, guerra, mas ele diz, ei, se acalme, não é o fim. É só o princípio das dores. Isso quer dizer, quando tudo estiver acabando, se lembre, alguma coisa está nascendo na terra. O quê? Uma geração que vai pregar o evangelho como testemunha a todas as nações. E aí virá uma igreja que vai começar a viver a grande comissão, cara. Que no meio de um sistema em colapso, ela começa a vivenciar uma nova realidade vindo à luz. Eu queria que nós ouvíssemos o chamado de Jesus. E eu queria dizer para você, não se esconda no meio da multidão. Noé teve que sair no meio da multidão. Você precisa ter uma experiência pessoal com o chamado de Jesus. Não é uma experiência coletiva. O chamado não é uma experiência coletiva. O chamado de Jesus é uma experiência muito pessoal. Tem alguém aí? Nós estamos com um grande desafio que me lembra muitos dias de Abraão. Porque Abraão estava envolvido com um esquema de governo global que não tinha como dar errado. Quando eu penso em Nimrod, é como se eu visse o master coach de todos os coaches do coach dos coaches, né? Nimrod era o melhor coach que existia, né? É onde se fundou a ideia do coach, né? Porque ele conseguiu manipular uma geração toda para falar como ele queria que falasse, para fazer o que ele queria que fizesse. Meu Deus do céu, você está fazendo treinamento para achar que está tendo uma ideia, mas está só reproduzindo o que alguém está treinando você para reproduzir, né? E acho que é o máximo. O que eu fico impressionado é que geralmente quem procura coach é porque 2 meses antes não sabia o que fazer da vida. Eu vou parar de falar. Eu lembrei da oração do apóstolo aqui. Senhor, que a fala dele esteja alinhada com a sua. Sempre quando eu dou a minha opinião, eu estrago tudo. Então vou falar o que está na Bíblia, né? Mas Nimrod conseguiu gerar uma uniformidade. Presta muita atenção. O sistema de crenças da serpente, dessa era, trabalha com a simulação do verdadeiro. Entende? É como se você pega algo original e você pega algo que é o similar, que é a réplica. Entende? Jesus fala assim, essa é a minha paz, não como... Se você amar como o mundo ama, o amor do Pai não estará. Percebe? Tem o original e tem o similar. Tem a unidade trinitária, relacional, complementar. E tem a uniformidade do homem caído, que é a tentativa de simular a unidade. Tem a tentativa de simular paz, tem a tentativa de simular amor, e tem a tentativa de simular a unidade, com a uniformidade, com o totalitarismo, que são esses sistemas humanos de domínio. Estão entendendo? De conquista, de ter o nome grande, de fundar as melhores cidades. Só que as cidades são cancerígenas. O fundador da primeira cidade dos homens se chama Caim. E a primeira cidade dos homens está fundamentada sobre tudo que é contra Deus, sobre tudo que quebra a aliança, idolatria, prostituição e derramamento de sangue. Porque Enoque era o nome da cidade, uma cidade dedicada aos homens. Lameque, ao invés de ter uma mulher, tinha 2. Ao invés de matou 1, matou 2. Estão entendendo? Tudo que era a base fundadora, a pedra fundamental da cidade dos homens,
É a quebra da relação pactual com Deus. Por isso que está debaixo dos 4 juízos de Deus. E a minha preocupação é a gente tentar salvar o que está ruindo, ao invés de entender que a pedra fundamental de Jerusalém é a revelação do Cordeiro. Porque quando Abraão foi sacrificar o seu próprio filho, e Deus falou, eu vou prover para mim o cordeiro, era Moriá, e ali se foi construído o templo e a cidade de Jerusalém. A pedra fundamental da cidade de Deus é a revelação do próprio cordeiro, e não a quebra da relação com o homem. Estão entendendo? Então, sobre que fundamento nós estamos construindo uma vida? Sobre que conceitos? Quem que fala no nosso coração? O salmista fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem que não ouve conselhos e conceitos de gente que não conhece Deus. Essa era não pode mais falar na nossa vida. Por isso que Abraão teve que sair. Abraão, sai. Essa é a palavra da sua vida. Sai. Sai do quê? Sai da terra. Eu sei que o seu pai é rico, que você tem muita herança, mas sai, que eu vou te dar uma terra. De onde que eu saio mais? Sai de toda a herança cultural, de conceitos, de ideias, de valores, de religião, de crença. Sai. E vou para onde? Você vai estabelecer uma nova família, e essa família eu vou chamar de minha, porque ela vai nascer da sua própria incapacidade de gerar. Estão entendendo? E o que mais? Sai da casa do seu pai, porque o seu pai é um fabricante de ídolos. Ele cria imagens falsas sobre Deus. E eu vou fazer você sair do legado espiritual da casa do seu pai. E eu, como seu pai, vou te dar um novo nome. E outro, seu sobrenome vai ser eu. Eu vou ser conhecido na terra por todos os tempos, através de você. E eu vou ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uau, cara. Se isso não é aliança, eu não sei o que é. Estão entendendo? Quando Deus chamou Abraão, falou assim, Abraão, deixa essas coisas. Isso são coisas de Nimrod. Nimrod queria um nome. Deus deu um nome para Abraão. Nimrod queria uma terra. Deus deu a terra para Abraão. Nimrod queria uma descendência. Deus deu a descendência para Abraão. Tudo aquilo que o homem quer pela sua própria força, Deus dá àqueles que aceitam o seu chamado, filho. Estão entendendo? Só que não é assim, Deus, eu deixei isso para te seguir. A questão não é o quanto você deixa, é o Jesus que você ganha. Porque se você tem que lembrar Jesus todo dia do que você deixou, você ainda não encontrou com Ele. Porque quem encontrou com Ele diz, porque o que para mim era valioso. Lembra de Paulo? O que para mim era precioso, lucro, considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Estou entendendo que esses homens tiveram que sair, parar de se esconder atrás da multidão. Noé não podia ficar escondido atrás da multidão. Abraão não podia ficar escondido atrás da multidão. Esses homens tiveram que sair. Tiveram uma experiência pessoal de chamado. É ou não é? Depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, vem Moisés. E é incrível Moisés. Por quê? Porque Moisés também teve que viver uma experiência de chamado. E a grande lição que eu tenho aprendido com a vida de Moisés é, segura essa, não tem como libertar uma geração a partir do espírito que nela está. Eu tenho visto muita gente com boa intenção, que tem uma vocação genuína, e diz, eu quero libertar uma geração, eu quero libertar a sociedade, eu quero fazer algo pela cidade. Mas ele vai tentar fazer algo debaixo do próprio espírito da cidade que nele está. Estão entendendo? Moisés quis libertar o Egito debaixo do espírito do Egito. Isso só gera morte, violência, derramamento de sangue. Por isso que tem um monte de gente querendo ser libertador, gerando mais o quê? Violência. Porque estamos tentando salvar uma nação debaixo do espírito da nação. O que Deus fez para Moisés? Moisés, você vai ter que sair.
Vai para onde? Vai para um lugar chamado Midian, que significa conflito, crise existencial. Você vai para um lugar em que eu vou tirar todos os seus recursos. Aí você vai encontrar comigo de novo no Monte Horebe. Aí você vai entender o chamado. A partir do chamado, você vai entender como apontar um caminho, porque agora você vai ter luz. Ele começou a libertar o Egito a partir de um espírito que não estava no Egito. Logo, o espírito que estava nele destronou os deuses do Egito, em Êxodo capítulo 12. Um por um. Porque a nossa luta não é contra pessoas, carne, mas contra principados e potestades. Olha que sensacional isso. Quando você tem luz, você tem estratégia. Estão entendendo? Mas ele teve que sair desse espírito coletivo para viver a experiência do chamado fora do ser multidão, de estar escondido no meio da multidão. Estão entendendo? Eu acredito que nós temos uma identidade coletiva, mas você precisa conhecer o Deus que te chama pelo nome. Saia dela. Saia dela. Não negocie. Não tem como te discipular uma vez por semana. Deus é um Deus zeloso. Deus zeloso significa o Deus que é inteiro quando ama. Não há metades no amor de Deus. Estou entendendo? A impressão que eu tenho é que o nosso zelo é o que Paulo chama de o zelo do homem. O que é o zelo do homem? É o zelo que quer preservar coisas. O que é o zelo de Deus? É quando eu sou consumido por algo de Deus. O zelo do homem preserva coisas que não me comprometem. Eu estou preservando coisas. Tradição, por exemplo. Agora, o zelo de Deus é quando eu sou consumido por algo. Por exemplo, Paulo, perseguindo cristãos, tinha o zelo do homem. Isso não comprometia a sua vida. Mas ele estava preservando algo. Estão entendendo? Quando Jesus olha para o templo, ele fala, o quê? O zelo pela tua casa me consome. Pergunta, sobra alguma coisa de algo que foi consumido? Hã? Isso é amor de Deus. Isso é o que Deus está querendo de nós. Um zelo que compromete tudo. Não negocie. No amor de Deus não há metades. Assim como Noé, assim como Abraão, assim como Moisés, esses homens tiveram que sair para depois viverem algo fora dessa realidade como povo. Nós, como comunidade, vamos construir algo dentro de um lugar em que não tem nada segundo a medida do homem, mas tudo a partir da medida de Deus. Já pensou nisso? Eles foram para um lugar chamado deserto, mas não era para morrer não, gente. Êxodo fala, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Uau! E eu vou construir um tabernáculo para que eu more no meio da vida deles. Onde? Onde as crianças brincam, onde os homens fazem negócios, onde os jovens se namoram, onde as mulheres cuidam das coisas da casa. É ali, eu quero morar ali. Aleluia. É isso que eu quero. Formar um novo tipo de gente a partir do discipulado. Com os valores que eu vou implantar, me relacionando com vocês. Ele diz, o Pai corrige a quem? Para que sejam participantes da minha natureza. O Pai corrige para que sejamos como Ele. E essa é a dinâmica. Precisamos ter um coração ensinável para sair e deixar o Senhor nos ensinar. Sem coração estar endurecido, sem falar contra Ele. Mas está submisso a esse processo da imagem de Jesus voltar a ser formada em nós. O chamado de Jesus é o sai. É o acabou. Tem alguém aí? Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para evangelizar.
e proclamar a libertação aos cativos. Dizer, sai, acabou, seja liberto disso. Isso não tem mais influência sobre a sua vida, isso é o vem. Estão entendendo? Agora a pergunta, todo aquele que foi liberto já sabe como viver livre? Não, aí entra o segue-me, só que o segue-me é amanhã. Porque o segue-me é o aprender a viver livre. Estão entendendo? Se Cristo vos libertar e você conheceria a verdade, verdadeiramente sereis. Então você vai ser ensinado através do segue-me a viver livre. Mas a primeira coisa que você precisa é ser liberto. Ser liberto pelo chamado de Jesus. A minha preocupação é que a gente relativizou tanto esse chamado de Jesus, que a gente precisa criar um monte de ferramenta, de subterfúgio, de ministério para tentar libertar as pessoas. Estava conversando com alguém há um tempo atrás e ela falou assim, eu não consigo dormir, eu não consigo me perdoar, porque a minha mãe morreu e aí eu não estava lá da minha mãe e eu fui muito má. Eu falei assim, filha, só quero dizer uma coisa. Seu problema não é psicológico, seu problema não é espiritual, seu problema é teológico. Você não acredita que Jesus pode perdoar nisso, você não acredita no que Jesus fez. Então você tem que procurar outra seita para você seguir. Porque ou você crê na obra da cruz e no que Jesus fez, filha, ou você não acredita. Porque aí eu vou criar uma apostila para convencer ela que ela precisa se perdoar. Ei, tem coisa para fazer, gente, espera aí. Me ajuda. O chamado de Jesus é definitivo, cara. Acabou, acabou. Estão entendendo? Não tem mais trevas, não tem mais Satanás, não tem mais diabo. O que sobra é o seu mau caráter, mas o segue me resolve. Não é? Aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência. E não achar que o seu erro é Satanás agindo. Não, você está aprendendo a andar livre. Dia após dia. O que eu queria encorajar vocês nessa noite é rompa. Talvez você está aqui há anos, mas está escondidinho no meio da multidão. Talvez você está trabalhando nesse bairro, nessa cidade há anos, quietinho, escondidinho na multidão. Você precisa ter uma experiência pessoal com o chamado, que seja radical. Assim como Moisés, assim como Paulo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela poderia ter ficado ali quietinha, a sua vida se esvaindo. Levíticos fala que sangue é vida, derramando sangue, derramando a vida, perdendo a vida. E ali quietinha, no meio da multidão, perdendo a vida. Já parou a pensar? Que incoerência. Está vivendo um cristianismo há anos, no meio da multidão, perdendo a vida. Ela teve que começar a empurrar, filho. Falou assim, eu quero tocar nesse homem. Eu não quero mais ser multidão. Eu quero parar Jesus. Ela tocou em Jesus, Jesus parou na hora. Por quê? Porque ele já sabia. Jesus, quando saía de manhã, ele saía com a agenda, sabendo quem ia encontrar e quem ia curar. Ele falou, ela me achou primeiro, miserável. Ela me achou antes de eu achar ela. E ele só parou para ver a carinha dela. Dizer que linda que você é. Você rompeu. Esteja livre, filha. Você está livre. Você está liberta disso. Você está liberta. Você não é só mais uma no meio da multidão. Você está liberta. Estamos juntos? Assim foi com o cego Bartimeu. Não se preocupa. O pouquinho que eu conheço do apóstolo aqui, ele não vai se incomodar se você atrapalhar o culto, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persegue ele, filho. Responda ao chamado dele para a sua vida.
Como que a gente vai viver uma experiência nova com Deus fazendo sempre tudo igual, do mesmo jeito, não é? Responda, rompa com ser multidão. Assim como aquele jovem que estava numa cama e tinha 4 amigos muito doidos, né? Eu quero uns amigos desses. A casa estava cheia, eles abriram o teto e começaram a descer. Eles não ficaram escondidos atrás do ser multidão. Eles romperam. Tem que sair, você tem que sair desse lugar obscuro, esse lugar de medo, de insegurança. Você precisa sair, precisa ser liberto. Cuidado, não se agarre na tradição que pode te condenar. Quando em João 8 Jesus diz, vocês precisam conhecer a verdade e ser livre, eles falaram, não, nós somos filhos de Abraão. Como assim ser liberto? Mas nós somos crentes há tanto tempo, nós somos na igreja há tanto tempo, mas como assim? Cara, você precisa parar de ser mais um no meio da multidão. Temos que sair. Toda a autoridade no céu e na terra está sobre Jesus. Esses sistemas de crença não podem mais falar na nossa vida. Nós temos que viver o amor de Deus que provê. Nós temos que desenvolver uma consciência sacerdotal. O sacerdote não tinha propriedade privada. Sabe o que ele tinha? Ele tinha Deus. E nada faltava. Quando o Senhor for o teu pastor e o Senhor cuidar de você de verdade, você não vai sentir mais falta de nada, porque você vai celebrar tudo que você tem. Quem celebra o que tem não tem tempo de sentir falta de alguma coisa. E Ele é o Senhor, e nada nos faltará, tanto no pasto verdejante quanto no vale da sombra da morte. Nada falta em lugar nenhum, cara. Paulo fala, eu aprendi a viver contente. Aprendi a celebrar Deus. A gente precisa disso de novo, né? Que Deus levante Zaqueus aqui, né? Que Deus levante homens que sejam bem-aventurados. Homens que dão um passo à frente na multidão. O Sermão do Monte fala que a multidão ficou numa planície e que os discípulos subiram o monte para sentar aos pés de Jesus. O discípulo está sempre dando um passo à frente em direção a Jesus. Saia da multidão. Sabe o que eu acho lindo? Mateus 9,36 fala que quando ele olhou para a multidão, se compadeceu deles, porque eram homens aflitos, cansados, exaustos. Ele, quando olhou, ele não viu multidão. Ele identificou a dor de cada um. Ele viu homens cansados, homens sem nenhuma vontade de viver. Viu homens aflitos, afligidos, oprimidos. Viu ovelhas desgarradas, viu pessoas sem direção. Então quando ele olhou para a multidão, ele não viu multidão. Ele viu cada um. Ele olhou para os discípulos assim, ei, vamos orar ao Pai. Nós temos muito trabalho. Nós temos que tirar muita gente no meio da multidão. Estamos juntos? O discipulado é algo que você faz na relação pessoal com Jesus. Nunca vamos viver a grandeza do discipulado. Nunca vamos ter firmeza na hora de chegar. É a hora de ir. Por que eu vou ter firmeza na hora de ir? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu consigo saber o antes de Cristo e o depois de Cristo na minha vida. Eu tive um chamado. Ele me libertou de algo. Me ensinou a andar nisso. Agora eu preciso ajudar outras pessoas a andarem nisso. É hora de ir. É hora de ir. Eu sonho todos os dias com esse dia. Com a hora de ir. Com a hora da igreja brasileira indo de verdade. Mas eu não sei se a gente veio inteiro. Há 20 anos atrás eu ouvi uma geração cantando sobre intimidade com Deus e reivindicando a presença de Deus. E a minha pergunta foi, mas você está presente para viver a presença? Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a minha esposa está falando comigo e ela fala assim, ei, cadê você? Mas eu estou ali. Mas ela sabe que eu não estou.
A impressão que eu tenho às vezes que a gente quer tanto a presença de Deus aqui com a gente, mas quando Ele vem, parece que a gente nunca está. A gente não é inteiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, não lá em cima. Pensa como construtor. Em primeiro lugar é antes de tudo, embaixo. Antes de tudo, busque Deus. Paulo fala para o seu discípulo: antes de tudo, faça prática de súplicas, orações, intercessões, ações. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, busque o conselho de Deus. Não vamos mais deixar que essa era nos discipule. Eu faço uso das palavras de Paulo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que vos apresenteis como sacerdotes. Aqueles que sacrificam são sacerdotes. Que se ofereceis como um sacrifício vivo, santo e agradável, dele, por ele e para ele. Esse é o serviço com entendimento. Esse é o culto racional. E quando começarmos a viver isso, não vamos mais nos conformar com esse mundo. Por quê? Porque somos sacerdotes. Que o tempo todo, tudo que Ele faz é dele, é por Ele e é para Ele. A vida é o culto. A vida é feliz de novo, não porque eu tenho coisas, mas porque eu tenho Ele. E aí a gente não consegue mais se encaixar. E a gente não vai entrar nessa fala de ser contra as formas do mundo. Porque tem gente que é contra todas as formas que existem no mundo, mas ele mesmo não tem forma nenhuma. E o que eu tenho falado para alguns amigos que vivem as suas ideologias, as suas ideias, e falo assim: querido, eu não tenho nada contra você, porque Jesus não veio para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, quem sou eu para te julgar? Mas eu não consigo me encaixar nessa forma que você vive. Não é nada contra você, é porque eu tenho outra forma. Porque eu estou sendo modelado pela transformação e pela renovação do meu entendimento. Estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou sendo modelado pelo reino que está vindo nos encontrar. E a minha forma não se encaixa com a sua forma. E eu vou abraçar você tão forte, até deformar você todinho. Eu queria que você ouvisse o chamado do Senhor nessa noite. Vem e vê. Jesus disse para André: vem e vê. Vem e vê. Saia de onde você está, que você vai ver como você nunca viu. Se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se você não tiver iluminação, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Não tem a ver com quanto sabemos, mas com quanto estamos nele, o quanto conhecemos Ele. Eu queria que você ficasse de pé, queria fazer uma oração.